A Guerra do Golfo de 1990-91. Este episódio não ocorreu de forma isolada, como geralmente acontece com as guerras. Ela esteve entrelaçada com outras várias disputas regionais dos anos anteriores e com movimentos complexos da geopolítica global. Aquele conflito colocou Iraque e Kuwait em enfrentamento. Houve participação externa, especialmente dos Estados Unidos, mas também de Reino Unido, França e Arábia Saudita. Todos estes países em suporte aos kuwaitianos. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a Guerra do Golfo, de 1990-91. A invasão do Kuwait por parte de tropas iraquianas se concretizou no dia 2 de agosto do ano de 1990. Foram aproximadamente 100 mil militares envolvidos naquela ação de ataque. Nos anos anteriores a esta data, especialmente ao longo da década de 1980, a região conviveu com a Guerra Irã-Iraque. O Irã teria tentado desestabilizar Saddam Hussein, que liderava o Iraque desde 1979. Neste mesmo ano, vale recordar, ocorreu a Revolução Iraniana, que pôs fim à monarquia e deu início a uma teocracia islâmica neste país. No conflito Irã-Iraque, Saddam Hussein também intensificou disputas por territórios de fronteira com o Irã. Consequências para o Iraque após a Revolução Iraniana de 79. O país se endividou muito, principalmente, com o Kuwait e com os Emirados Árabes, de modo que, uma vez encerrado aquele conflito, Bagdá gostaria, digamos, de, não diria recompensa, mas de um tratamento mais adequado, Então, houve uma solicitação de redução, mesmo parcial, das dívidas contraídas durante a guerra. Não houve acolhimento da demanda por parte dos credores e havia uma outra queixa, a de que determinados países membros da OPEP ampliavam a produção de petróleo de maneira que o Iraque não conseguia então se capitalizar, nem para recuperar sua própria infraestrutura, nem para pagar, ao menos parte da dívida externa. Então, esse cenário contribui para que o Iraque tenha um estado de tensão maior com o Kuwait e sob justificativa de que o país estava furtando petróleo através da fronteira, ele vai ter, entre aspas, o motivo para a invasão do Kuwait. Virgílio Arraes, professor de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade de Brasília, UNB, concedeu entrevista ao Estação História. O Iraque reclamava inicialmente, no contexto da Guerra do Golfo de 1990-91, a administração de duas ilhas no Golfo Pérsico. Eram as ilhas de Uarbar e Bubian. Desde a independência, no início dos anos 60, do Kuwait, o Iraque já reivindicava este território como seu ao invocar os tempos do Império Otomano. Bom, dada a importância energética do Kuwait e da possível repercussão em outros países menores, Estados Unidos então se movimentaram, primeiramente do ponto de vista diplomático, junto à Organização das Nações Unidas, conseguiram um feito bastante difícil, que foi um consenso entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, inclusive a União Soviética, já em estado falimentar, e depois, digamos, da concertação diplomática, a preparação militar, tendo por base a Arábia Saudita, também preocupada com a movimentação do Iraque. Então, a partir de agosto de 90 até janeiro de 91, o Departamento de Estado e o Pentágono movimentaram aí
entre 3 dúzias e meia a 4 dezenas de países com o objetivo de expulsar do Kuwait as tropas iraquianas. A sucessão de fatos dos anos anteriores na região também abriu margem para que os Estados Unidos buscassem ampliar a presença e a influência naquela parte do mapa. O ponto de partida deste contexto está situado no marcante episódio ocorrido no Irã. Golpe não fatal, mas bastante incisivo, foi a transformação política radical do Irã, né, na data aí de 79. Então, nos anos 80, o Oriente Médio, de certa forma, entra em convulsão em função da guerra do Irã-Iraque, e há uma instabilidade grande. Com o fim da bipolaridade, com o fim da rivalidade amero-soviética, os norte-americanos se sentem mais seguros e mais confiantes para tentar influenciar de novo a região, agora sob a égide, né, da democracia neoliberal, ainda que a democracia fosse mais um adjetivo, vamos colocar assim, do que um substantivo. A ideia era assegurar para suas corporações ou para as corporações dos países aliados a exploração sem sobressalto do petróleo. É a presença maior dos Estados Unidos na região, com tropas na Arábia Saudita, o que vai incentivar de modo indireto o crescimento do extremismo na região, vai dar prosseguimento a uma política já iniciada pelo Jimmy Carter, no final da década de 70. Mas são os republicanos, já na chamada Nova Ordem Mundial, que vão consolidar isso, né? Carter havia criado uma força rápida de resposta, né, em vista de possíveis emergências, né, o próprio Irã, Afeganistão, né, e outros países em convulsão ou sob ameaça disso, né, politicamente. E com a invasão do Kuwait pelo Iraque, os norte-americanos têm condições políticas, uma vez, né, que a União Soviética estava em processo de extinção, para transitar com mais desenvoltura na região. E durante muitos anos eles vão conseguir isso. Em menos de um dia, o Iraque tomou o pequeno território do Kuwait, que, vale lembrar, ao norte, noroeste e nordeste faz fronteira justamente com o Iraque, a sudoeste e a sul com a Arábia Saudita e a leste e a sudeste com o Golfo Pérsico. A invasão ocorreu em 2 de agosto de 1990. O Iraque, a partir dela, anexou o Kuwait. Com isto, os Estados Unidos lideraram a mobilização internacional para tentar evitar novos ataques iraquianos na região. Em paralelo, nos meses seguintes, foi tentado um acordo com o Iraque, o que não se confirmou. Com isto, sem o consenso e diante da autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, para a intervenção militar internacional contra os iraquianos, teve início o conflito em 16 de janeiro de 1991, para a retirada destas tropas do Kuwait. A finalização da chamada Primeira Guerra do Golfo ocorreu somente quase 50 dias depois, em 28 de fevereiro, com a saída total das tropas iraquianas do território kuwaitiano. Este foi o Estação História, de número 245. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Departamento de Estado dos Estados Unidos, Organização das Nações Unidas, ONU e Governo do Reino Unido. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.